dia, sexto ano da Escola Marquês de Recife. A aula de hoje vai ser sobre narração. A narração é o tipo de texto mais conhecido nosso, né? Porque é aquele texto que conta uma história, onde nós temos os elementos personagem, lugar, fatos, acontecimentos. Então, vamos de fato à nossa aula. Narração relata acontecimentos. O texto narrativo, como nós sabemos, ele vai contar uma história, não é isso? Vamos na sequência. Temos aqui a tipologia textual. A tipologia textual, ela é caracterizada pelo objetivo do texto. Ora, se eu quero contar uma história, então eu tenho que fazer o texto do tipo narração. Se eu quero descrever algo, então eu vou fazer o texto do tipo descritivo. Então, dependendo do objetivo, dependendo da finalidade do texto, nós vamos escrever determinado tipo de texto. E os principais tipos de texto que nós temos são esses aqui: a narração, a descrição, a dissertação, que é o mesmo que texto opinativo, a exposição e a injunção. Narração, como já vimos falando, né, é o texto que conta uma história. Descrição é o texto que descreve algo, alguém ou algum lugar. A dissertação é aquele texto onde você vai dar uma opinião sobre determinado assunto, determinado tema. A exposição é aquele texto onde o autor vai expor ideias, conhecimento sobre algo. E a injunção é o texto que vai dar instruções, como, por exemplo, um manual de equipamento eletrônico. É aquele texto que vai ensinar como você vai fazer alguma coisa, né? É o texto injuntivo. Então, aí nós temos os tipos de texto. Ok? Vamos na sequência. Temos aí a definição. Narração. O texto do tipo narrativo é aquele que conta uma história, relata fatos, acontecimentos que ocorreram com alguém em determinado tempo e lugar. Pronto, essa definição aqui nos deixa bem claro que o texto narrativo é aquele que vai contar uma história. Se vai contar uma história, essa história vai acontecer com alguém, né, com algumas pessoas, vai acontecer em determinado tempo e em determinado lugar. Aí nós vamos observando aqui logo os elementos básicos de uma narração. Ok? Aqui nós temos elementos da narração. Na narração nós temos o enredo. O que é o enredo? É o conjunto de fatos ocorridos. As ações que aconteceram no texto narrativo a gente chama de enredo. Nós temos a figura do narrador, que é a pessoa que conta a história. Nós temos os personagens, que são personagens, são as pessoas que participam da história. Nós temos o tempo em que se passa a história, não é? E nós temos o espaço. Espaço eu também posso também chamar de lugar. Claro, né? Ficou bem claro essa definição aí. Na sequência, nós vemos aqui detalhadamente o que é enredo. Enredo é a sequência dos elementos que ocorreram no texto narrativo, ou seja, são todas as ações praticadas ou sofridas pelos personagens. Então, tudo aquilo que acontece, toda a movimentação, todas as ações, o conjunto dessas ações nós vamos chamar de enredo, o enredo do texto narrativo. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar nessa palavra enredo. Em seguida nós temos aí o narrador. O narrador, está dizendo aqui, é a pessoa que conta a história, é a voz do texto narrativo. O narrador pode ser narrador observador, quando ele simplesmente conta a história sem fazer parte dela, e narrador personagem, quando ele também faz parte da história, participa da história, né, gente? Quando a pessoa está contando a história,
e também ele participou dessa história, então ele é o narrador personagem, certo? A história com o narrador personagem geralmente vai ser em primeira pessoa, porque quem está narrando vai sempre utilizar o pronome eu, é isso? Eu, primeira pessoa. E quando o narrador é observador, o texto está sendo contado em terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque ele está falando sempre de alguém, de outras pessoas, não é isso? E nunca usando o pronome na primeira pessoa. Personagens. O que são personagens? Está dizendo aqui, são as pessoas que participam da história. Os personagens ainda podem ser protagonistas ou antagonistas, que são os personagens principais, e os adjuvantes ou coadjuvantes. É isso? Quando o personagem ele é um personagem secundário, eu posso chamar ele de adjuvante ou coadjuvante. Quando o personagem é aquele personagem principal, ele pode ser o protagonista ou o antagonista. Protagonista é, no caso, o mocinho, né? O personagem do bem. O antagonista é o vilão. Mas todos os dois são considerados personagens principais, né? Personagens principais. Já os coadjuvantes são os personagens secundários. Ok, gente? Claro, né? Seguindo. Aqui nós temos, na continuação, o outro elemento, os outros dois elementos da narrativa, que é o tempo. Tempo é o momento em que ocorrem os fatos, os acontecimentos presentes no texto, e o espaço, que eu também chamo de lugar. É o local ou locais em que se transcorre todo o enredo do texto narrativo. Por que locais? Porque as ações, né, o enredo, ele pode acontecer em locais diferentes, em mais de um local, é isso? Então, o espaço e o lugar pode ser o local ou os locais onde transcorrem todos os acontecimentos. Bom, aqui nós temos a estrutura dos textos narrativos. Olhe, todo texto, tudo que a gente produz, tem uma estrutura. E o texto narrativo também tem a estrutura característica dele. Vamos ver aqui. Na estrutura do texto narrativo, nós encontramos a apresentação, fato gerador do conflito, clímax e desfecho. Vamos ver cada um desses elementos detalhadamente. Pronto, aqui nós temos a apresentação. O que é a apresentação? É o primeiro parágrafo da história. Na apresentação, o autor apresenta para o leitor a situação na qual vão ocorrer os fatos, as personagens, espaço e tempo. A apresentação é o primeiro parágrafo do texto, claro. Pois é, quando você vai ler um texto, você tem que primeiro conhecer do que aquele texto vai falar. Então, tudo que a gente produz, a gente faz primeiro uma apresentação. A apresentação, ela é o rosto do texto. Depois da apresentação, aí vem o texto de fato com mais detalhe. Quando termina a apresentação no texto narrativo, a partir do segundo parágrafo, a gente vem para o fato gerador do conflito. O que é o fato gerador do conflito? É o fato que provoca a problemática do texto, ou seja, é o acontecimento que desencadeia o enredo da narrativa. Geralmente está no segundo parágrafo do texto. Olha, o fato gerador do conflito é aquela situação que desequilibra o andamento normal da situação. O fato gerador do conflito vai dar origem ao enredo. Se não fosse o conflito, não teria o enredo. Todo texto narrativo ele é baseado em cima de quê? De um conflito. Esse conflito é a problemática do texto, aquilo que o texto vai relatar com todos os seus detalhes. Depois do conflito, o fato que gera o conflito, nós temos o clímax. O que será o clímax? O clímax é a parte de maior expectativa,
a parte de maior interesse, é o suspense de uma narração. Olhe, todo o texto narrativo ele vai convergindo para um clímax, para uma situação de maior expectativa do leitor. Quer dizer, é o suspense, né? O suspense do filme, o suspense da novela corresponde ao clímax de um texto narrativo. É aquela situação onde você quer saber, e agora, o que é que vai acontecer? Depois desse ponto aí, nós temos o desfecho. O que é o desfecho? É o último parágrafo do texto onde tudo se resolve. É a parte que determina o final da história. Nela é revelada o destino das personagens. O desfecho é a conclusão, né? Quando nós temos na dissertação a conclusão, no texto narrativo nós temos o desfecho. O desfecho é quando tudo volta à normalidade, quando os personagens encontram a solução do problema, né? Do conflito. Ok? Vamos lá. Olhe, os textos, os gêneros textuais que predominam o tipo narrativo, olha, tem uma diferença entre gênero textual e tipo textual. O gênero textual é aquela forma de texto que tem uma função social, certo? É aquele texto que foi convencionado para desenvolver uma função social na sociedade. É o gênero. E o tipo de texto é aquilo que a gente estudou, né? Narração, dissertação, descrição, certo? E o texto narrativo ele vai estar presente em vários gêneros textuais, certo? Todos aqueles gêneros que contam a história, que é um texto dramático, ele vai predominar o texto narrativo nele. É claro que vai ter também texto descritivo, por exemplo. Por exemplo, em um conto, nós temos predominantemente a narração, mas nós vamos ter ali uma descrição nesses textos, nesses gêneros de textos narrativos. A descrição geralmente está presente em quase todos, né? Mas o predomínio é do texto narrativo. A descrição vai ser simplesmente um trecho onde vai descrever alguma paisagem, algum personagem, alguma situação, ok? Exemplo de um texto narrativo. Aqui nós vamos ter o exemplo de um texto narrativo, que tem como título A História do Tucano Encantado, do autor Assis Brasil. Vamos ao texto. História do Tucano Encantado. Um dia, Nanaí estava na coleta de castanha e procurando alguma caça, que estava sumida da região. E nem fruta existia por ali. Ele e a família já estavam passando fome. De repente, naquela caminhada, apanhando uma castanhinha aqui, outra ali, e pensando pelo menos em matar um macaco para o almoço, Nanaí viu na sua frente um tucano. Não era um tucano comum, embora tivesse as cores e o bicão de um, mas um tucano gigante, quase da altura de Nanaí. Ele se assustou e pensou que ia ser comido pela ave. Depois reparou que o tucano trazia debaixo de uma asa um monte de frutas, cupuaçu, jaca, cachos de açaí, e derrubou algumas no chão. Abriu o bicão e disse em língua camaiuará: Nanaí, isso é para a sua família, pros curumins não passarem fome. Ele ficou morto de contente, encheu a sua tamacoeira e foi-se embora. Quando chegou em casa, carregado, a mulher perguntou: Onde arranjou tanta fruta, gostosa e madura, Nanaí? Encontrei num lugar onde todas as árvores estão carregadas. A gente nunca mais vai passar fome. A mulher ficou satisfeita, tirou logo os caroços de alguns gomos de jaca para cozinhar e fazer um bom pirão para o curumim menor, o tatuiá, que estava muito magrinho. No dia seguinte, Nanaí foi ao mesmo lugar onde tinha aparecido o tucano gigante. Ficou por ali invocado com aquilo. Onde o tucano achava tanta fruta? E tudo estava seco, as árvores em muda, os pássaros sumidos. De repente, o tucano apareceu e lhe deu mais frutas. Então Nanaí cometeu um erro.
Ele queria descobrir o mistério do tucano encantado. Fez que ia de volta para casa com a sua tamacoeira cheia e se escondeu atrás de um tronco. O tucano não voava de tão pesado e saiu caminhando meio torto, assim como um papagaio. Nanaí foi seguindo os seus rastros de longe, seguindo e pensando. Ele deve ter um gigante depósito de frutas por aqui. Mais adiante, depois de um caminho estreito, o tucano entrou numa caverna. Nanaí esperou, pensando. É ali o esconderijo dele. Quando o tucano saiu para um novo passeio ou para fazer o que quer que fosse no seu mundo encantado, Nanaí entrou na gruta e lá estava, bem no fundo, aquele montão de tudo quanto era fruta, tudo conservado e fresquinho e exalando o cheiro bom da natureza nova. Aí Nanaí cometeu seu segundo erro. Ficou de olho grande, egoísta, e resolveu pegar todas as frutas só para ele. Correu em casa e trouxe mais outra cesta, além de encher a barriga, quase nem podendo respirar. De repente, o tucano apareceu na gruta. Olhou sério para Nanaí, abriu aquele bico enorme e o pegou pelas pernas. Como todo tucano come, é jogando para o ar a sua comida, antes de cair bem na sua goela. Foi o que fez com Nanaí, que foi engolido pelo tucano encantado. Caíto tomou um susto com aquela revelação do velho tamanho. Arregalou os olhos, quis dizer qualquer coisa e não conseguiu. Você teve pena do Nanaí? Está certo, Caíto, comentou o velho. Mas, como disse, com coisa encantada ninguém mexe, principalmente se a pessoa age de má fé. A gente tem que respeitar o mistério. Não adianta querer modificar o que não se conhece. Nanaí foi curioso demais e trapaceiro, e não respeitou os segredos mais profundos da floresta. Como falei, tudo que existe é a ponta de um mistério. Assis Brasil, Os Desafios de Caíto, São Paulo, Editora do Brasil, 1985. Bom, esse texto aqui deixa bem claro, né, o que a gente estudou sobre texto narrativo. Nós temos aqui no início a apresentação que está aqui nesse parágrafo, no primeiro parágrafo, e a partir daqui nós observamos que ele começa a apresentar o conflito, né, que o conflito começa no segundo, geralmente começa no segundo parágrafo, quando ele diz, ó, de repente, naquela caminhada, apanhando uma castanhinha aqui, outra ali, e pensando pelo menos em matar o macaco para o almoço, Nanaí viu na sua frente um tucano, olha aqui. Não era um tucano comum, embora tivesse cores e bicão de um, mas era um tucano gigante. Aqui é o conflito. Quando esse tucano apareceu, surgiu, deu frutas a ele, né? Então gerou o conflito da história. E assim segue toda a história, né? Com o seu enredo e a sua conclusão. Aqui, no desfecho deste texto narrativo, nós tivemos um desfecho trágico, né, onde Nanaí foi engolido. O desfecho dessa história está aqui. A gente observa que ele prossegue aqui, né, na sequência, mas já é outra história. Nós observamos que a história do Tucano Encantado está sendo contada a Caíto, né, pelo velho tamanho. Então, a gente observa que é uma história dentro da outra. Mas deu para ficar claro aqui a estrutura do texto narrativo, que vem a apresentação, depois o conflito. Depois do conflito vem o clímax, que é a história, que é o ponto mais alto, né? O ponto mais alto desse texto fica aqui, se localiza onde o tucano pegou Nanaí, juntando todas as frutas para ele. E
o desfecho, que é o fechamento, que é o final, feliz ou trágico. No caso aqui foi um final trágico, onde Nanaí se deu mal. Ok, pessoal? Então, uma boa aula para vocês e até a próxima.